Boa noite. Como eu falei, né, do grupo aqui, eu não sou sou a única que não sou monitora, ou que não foi monitora ainda, que não pegou com você, não teve contato ainda com vocês, tá certo? Então, qualquer coisa, vão desculpando aí. Não vou me nivelar com essa galera, mas Que isso, é melhor. Ela vamos está dando essa desenrolar essa modéstia aula. toda, mas ela é melhor do que todo mundo aí. Ô, Humilde velho, toda, humilde Uns toda. 30 anos já dando aula, o costume aí ó, batendo. Eita, tô lascando agora nas minhas costas. 30 anos, Coitada da Isabela. coitada. não é? Vamos lá, gente. Então, vamos começar com gesso odontológico, tá certo? A gente vai dar continuidade aos materiais dentários que o Luiz começou. Qualquer dúvida também pode interromper, tá certo? E vamos que tem muito assunto ainda pela frente. Então, o gesso odontológico, ele é composto da gipsita, né? Ele é formado a partir da gipsita, que é um mineral, e o nome dele é sulfato de cálcio diidratado. E esse mineral, ele pode se apresentar de forma transparente na natureza, tá certo? Ele pode aparecer esbranquiçado, que aí a gente tem a característica desse pó mais branco, que a gente conhece, e ele pode aparecer também na forma mais opaca, mais amarelada, tá certo? Como é que a gente, a partir desse material, a gente chega ao gesso que a gente utiliza hoje na clínica? Ele vai passar por um processo chamado de calcinação, que é o aquecimento, então a gente vai submeter esse mineral a altas temperaturas, e quanto mais alta a temperatura e mais tempo ela permanecer sofrendo a ação desse calor, mais ela vai perdendo água e mais resistente esse material ele vai ser, tá certo? No próximo slide eu vou explicar direitinho para vocês como é que vai ser isso. Mas, assim, o que vocês precisam entender é que, a partir do momento que eu tiro a água dessa gipsita, que é o sulfato de cálcio desidratado, agora eu tenho o sulfato de cálcio hemidratado, tá certo? E aí ele vai passar pela trituração até chegar nessa conformação de pó. Então, nós temos alguns tipos, como eu mostrei aqui, pelo tipo de gipsita, entende-se que a gente também tem vários tipos e cores também de gesso, tá certo? Então, são vários tipos e para várias indicações. O primeiro é o gesso Paris, que foi modificado. É um gesso de moldagem, já está em desuso porque ele não tinha uma resistência tão grande, tá certo? Por quê? Porque ele passou menos tempo sofrendo a ação do calor. Então, as partículas são grandes, então, ele era muito frágil. Temos o tipo 2, ou comum, ou tipo Paris. Ele tem uma baixa resistência também, não tanto quanto o tipo 1, certo? Ele é utilizado para prótese removível, modelo de estudo. O tipo pedra, que é o tipo 3, que é usado em modelos de estudo, modelos de confecção de prótese total, aparelho ortodôntico. Essa sequência que ele tem, tipo 1, 2, 3, é pela sequência também de calor que ele sofre. Então, tipo 1 sofreu o processo de calcinação menor, com a quantidade menor de tempo, uma temperatura menor, e já o tipo 5 é o que sofreu, passou mais tempo nesse processo, tá certo? O tipo 4 é o pedra melhorado, ele tem uma alta resistência, vai servir para confecção de troquéis, modelo de trabalho, né, para prótese fixa ou removível. O tipo 5 também é o pedra melhorado, também tem uma alta resistência. Nesses dois tipos, são muito utilizados quando a gente vai fazer trabalhos com, por exemplo, metais, ligas metálicas, que ela vem derretida, vem numa alta temperatura, então esse gesso, por ele ter uma alta resistência, quando a gente joga esse material em cima, ele não vai quebrar, ele não vai deformar, tá certo? Ele não vai sofrer alterações na sua estrutura, não vai deformar o que ele reproduziu pelo uso desse material, e por ser um gesso de melhor qualidade, vamos dizer assim. Como é que a gente obtém esse gesso? Primeiro a gente pega o material, né? A gente vai utilizar a espátula, geralmente a gente usa espátula de metal, mas alguns dentistas já usam essa plástica, mas é indicado a de metal. Uma cuba de silicone e o modelo que você vazou, em alginato, em silicona.
A gente vai fazer a pesagem do material que vai utilizar, tá certo? A gente vai ver mais na frente que nós vamos utilizar 100 gramas de gesso, tá certo? É bom, essas medidas, à medida que eu for falando de alguns materiais, vocês vão ver no seguinte, que a gente precisa sempre seguir a indicação do fabricante. É importante isso, porque a gente, no dia a dia, as coisas são rápidas, tal, então a gente quer agilizar o procedimento. Mas é importante que siga essa sequência para poder a gente manter as propriedades daquele material, tá certo? Então, às vezes, você coloca, não segue a indicação do fabricante, ele diz, esse material não serve, né, é ruim, por esse tipo de coisa. Então, pesa, joga na cuba de silicone, a gente já tem a quantidade de água. Então, para essa medida de 100 gramas, a gente vai usar 24 ml de água, tá certo? Você joga o pó e vai fazendo a espatulação, até você chegar numa consistência que esse gesso ele esteja viscoso para que ele possa reproduzir todos os detalhes daquela moldagem que você fez. E aí a gente tem a relação de água-pó, tá certo? Como eu falei, a gente vai utilizar 24 ml de água para 100 gramas do pó e vai realizar aquela mistura, tá certo? Quais são as dificuldades que a gente geralmente enfrenta com a manipulação do gesso? Quando a gente coloca muita água, então eu tenho um excesso de água. Por ter muita água, ele vai estar mais fluido, ele vai escorrer melhor, ele vai entrar nessas formações, nessas marcações do dente. O que você quer reproduzir, ele vai aparecer bem melhor por estar mais fluido, então ele vai escorrer melhor. Em compensação, ele vai diminuir a resistência. Por quê? Porque eu coloquei muita água. E o tempo de presa vai demorar mais ainda para que essa água ela evapore e esse material endureça. O contrário também de problema a gente vai ter quando tiver escassez de água. Então, vai ter um material menos fluido, então eu vou ter mais dificuldade de reproduzir aquela peça, aquele molde, mas ele vai ser um material mais resistente, porque tem pouca água, certo? E também vai ter um tempo menor de presa. Isso aqui é extremamente importante, principalmente para a vida prática de vocês, tá certo? Quando vocês estiverem na clínica, que ali a gente tem mania de estar botando sem medir, então é muito importante vocês terem noção disso aqui. Quais são as propriedades do gesso? Então, ele precisa reproduzir bem os detalhes, tá certo? Ele tem que ter uma resistência à tração e à compressão. Quando é que a gente pode ver esse tipo de propriedade? Quando a gente vai utilizar o molde para a confecção, por exemplo, de um troquel, para a confecção, para o enceramento, ou para estudo, ou para uma restauração. Então, ele precisa ter essa resistência, certo? A gente utiliza cera, a gente utiliza outros materiais que ele pode fazer esse movimento de tração, que é de puxar ou apertar na hora que você vai estar fazendo a moldagem, tá certo? Ele precisa ter dureza, então, como está aqui Mr. Bean, né? Não pode estar nessa maleabilidade, mas não sai, que vai permitir que ele deixe aqueles detalhes íntegros, tá certo? E ele precisa também ter estabilidade dimensional. Então, não adianta eu ter um gesso que não possui essa propriedade de estabilidade dimensional, faço o vazamento dele hoje, quando for amanhã que eu for utilizar ele para algum trabalho, ele tenha aumentado de tamanho ou ter diminuído o tamanho. Então, isso vai afetar no meu produto final com o paciente. Está indo muito rápido, tá bom? Vamos dizer. Alguma dúvida em relação a isso? A parte de gesso? Isa, para mim você tá top. Deixa eu ver se alguém fala aqui. Para mim tá um pitel. Professora muito top. Que isso, Eric. Aqui tá fácil, a terceira vai ser mais no final. Vamos lá. Vamos para a resina acrílica. Eu tenho um videozinho que eu poderia até postar também lá no canal do YouTube da gente, que é justamente sobre a aplicação, a maneira de utilizar o gesso, tipo 3, tipo 4, entendeu? Eu posso passar para a galerinha depois. Nós fizemos até no primeiro período, não foi? Um vídeo. Então, é esse vídeo que eu tô falando mesmo. Aí, galera. A gente poderia postar no YouTube isso aí, né? Sim, então. Ele tá no meu canal privado mesmo, entendeu? Aí eu passo lá. Tem uns vídeos bem bacanas que a gente produziu, viu, também?
Então, ó, vão seguindo a gente, senão vocês vão perdendo. É. É verdade. Então, vamos lá em resina acrílica. Qual é a composição? De que é composta a resina acrílica? Primeiro, ela é composta de um polímero, tá certo? E de um monômero. O polímero, vocês pegam a inicial da letra, o P. Então, polímero, ele é o pó, tá certo? Da resina acrílica. Ele vai dar o pigmento, que geralmente está misturado, são óxidos metálicos, tá certo? Então, vai dar a pigmentação dessa resina. E ele é o plastificante. Então, é no polímero que tem a substância que vai conferir a plasticidade, que vai deixar de ser um material fluido, de ser um material, nesse caso, do pó, para ser um material mais rígido na hora da reação química, tá certo? Então, polímero é o pó, vai dar o pigmento e ele possui o plastificante. Já o monômero é o líquido, tá certo? Acho que tem uma pergunta no chat, não sei, só piscando. Ele é tóxico quando inalado, mas não é tóxico quando a gente faz a manipulação e leva à boca, tá certo? Tem essa diferença, tenham cuidado disso na hora da prova. E ele possui o acelerador, que vai acelerar o processo de polimerização, tá ok? Como é que vai ocorrer essa reação química? Então, eu vou pegar o polímero, que é o pó, vou misturar com o monômero, que é a parte líquida, e aí eu tenho uma reação química. Lógico que não assim, né? Pelo amor de Jesus. Mas a gente tem uma reação química que aí vai conferir o material que a gente vai utilizar, no caso, a resina acrílica. Quando a gente faz essa mistura, essa reação ela vai passar por 3 etapas, tá certo? Que é a etapa de indução. O que é que vai acontecer? Ele vai começar a liberar radicais livres, tá certo? E essas moléculas elas vão começar a ter energia suficiente para liberando esses radicais livres e para serem ativadas. A segunda etapa da reação química é a propagação. O que quer dizer isso? Essas moléculas, como elas já foram se soltando, elas vão começar a se agrupar, tá certo? Então, vai soltar moléculas do monômero e do polímero e elas vão começar a se juntar, começando a formar uma cadeia. Então, ela está se propagando, ela está crescendo. E a gente tem a fase de terminação, que é quando essa reação química terminou. Terminou. Então, eu tenho uma molécula estável, tá certo? Eu tenho uma molécula terminável e pronta para ser utilizada. Nas resinas, nós temos 2 tipos, que são as resinas ativadas quimicamente e as resinas ativadas termicamente. Qual é a diferença delas duas? A diferença vai estar na geração de calor. Então, na ativada quimicamente, eu vou misturar o pó com o líquido. Essa reação ela vai gerar calor dentro dessa mistura. Então, quando eu misturo o polímero, então aqui a gente tem o pó e o líquido. Quando eu misturo eles, essa reação vai gerar calor, tá certo? E aí eu tenho o polímero, eu tenho a resina, perdão. E quando eu tenho a termicamente ativada, eu preciso fornecer o calor por fora. Então, eu vou juntar o polímero com o monômero, mas eu preciso fornecer calor, porque a mistura delas duas não vai gerar calor para que elas possam se fundir, ok? A diferença é só essa. A quimicamente ativada, você vai misturar as duas e essa mistura gera calor, e a termicamente ativada você tem que induzir o calor, tem que fornecer o calor por fora. Como é que a gente faz a manipulação da resina acrílica? A gente vai utilizar a proporção de 3 medidas do pó para 1 de água, tá certo? A mesma medida. E aí a gente vai fazer a mistura até obter o material final para a nossa utilização. A resina, quando ela é manipulada, quando a gente começa a fazer essa manipulação, ela passa por 5 fases, tá certo? Até chegar... O processo dela todo vai gerar 5 fases. A primeira fase é a fase arenosa, que é quando eu estou misturando o polímero com o monômero. Então, quando você está misturando, você vai sentir que ainda está arenoso. Você lembra assim, quando você está... Quem toma café, né? Qualquer coisa que você vai botar, então um chá, um café, que você bota açúcar e começa a misturar, você ainda sente que tem aqueles grãozinhos do açúcar. A mesma coisa da fase arenosa.
A segunda fase é a pegajosa, então ela vai estar formando fios, umas fibras. Quando você vai tirando, não sei se vai dar para ver direitinho, você vai conseguindo ver fibras, tá certo? Na formação da resina. A fase plástica, que aí tá como se fosse um plásticozinho, como se fosse uma massa, tipo massinha de modelar, tá certo? A fase borrachoide, que aí já virou uma borracha, você puxa, né, vai esticar, ela volta para a posição anterior. E a fase rígida, que é quando a resina já endureceu, tá certo? Então, você não tem mais como trabalhar nesse momento. A fase ideal de trabalho é a fase plástica, tá certo? Então, é nessa etapa que a gente vai fazer os trabalhos de prótese, as indicações que a gente vai ver mais para frente. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção na manipulação da resina, porque essas fases, elas são, de certa forma, rápida, ela vai passar nessa sequência, como eu estou dizendo a vocês, mas da fase plástica para a borrachoide é muito rápido, então tem que estar sempre prestando atenção para não perder essa etapa, tá ok? Quais são as propriedades da resina? Primeiro, contração de polimerização. Então, quando ela está se polimerizando, aqui está um exemplo com foto, mas no caso a gente não vai usar, né? Mas eu tenho, olha a separação das moléculas, quando ela começa a se polimerizar, ela vai se juntar, ela vai contrair. Então, eu tenho uma redução da quantidade daquela resina, tá certo? Ela vai dar uma reduzida. Eu tenho que ela tem coeficiente de expansão térmico linear. O que quer dizer isso? Quando a gente vai utilizar essa resina, a gente tem que levar em consideração isso, que ela vai dilatar. Principalmente, geralmente, quando a gente faz também a coroa, quando a gente vai fazer qualquer peça protética, que vai estar na boca, que é um ambiente que tem uma certa temperatura, ela vai influenciar. Então, tem que ter muito cuidado na hora de elaborar essa prótese, de elaborar esse material, porque para que não aconteça esse tipo de deformação. Então, você coloca um material que está bem justo, não tem possibilidade de crescer ou dele expandir, esse material ele vai quebrar, ele pode, dependendo da forma como você cimentou ele pode afetar os dentes vizinhos, então tem que ter muito cuidado com essa propriedade. Sorção dos líquidos, como o Luiz já explicou, tá certo? Vamos dar uma adiantada. Ele deve ter resistência, certo? E deve ter compatibilidade biológica. Quais são as principais indicações? Então, placas miorrelaxantes, moldeiras individuais, próteses provisórias imediatas, coroas provisórias e reparo das próteses totais, certo? Aqui são algumas das indicações da resina acrílica. O que a gente precisa ter de cuidado? Muito, muito cuidado com a resina. O monômero, que é o líquido, como eu já falei, ele é inflamável e ele evapora com muita facilidade, tá certo? Então, a gente precisa ter, quando for manipular ele, tem que estar sempre mantendo em pote fechado, tá certo? O frasco fechado. Quando a gente coloca no DAP, também tem que estar com ele fechado, porque como ele evapora, e eu falei mais na frente, o monômero, ele é tóxico quando inalado. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá certo? Então, precisa trabalhar no local ventilado, com circulação, para evitar tá passando mal, porque esse monômero ele tem um cheiro bem característico. Quando vocês vão ao dentista e chegam naquele consultório, olha, aqui tem um cheiro de consultório odontológico. É a resina acrílica, tá certo? Até aqui tudo bem, galera? Alguma dúvida? E aí? Nada? Então, vamos que vamos. Cimento odontológico. O primeiro cimento que a gente vai ver é o cimento de hidróxido de cálcio, tá certo? Ele vem tem várias marcas, e aí ele vem nessas duas apresentações, tá certo? Duas pastas, duas bisnaguinhas, que é a pasta base e a catalisadora. Isa. Oi. Estão pedindo para explicar a parte de propriedades de novo. Vocês olhem aí, porque não está aberto aqui o chat para mim. Pronto. O que é que quais são as propriedades dessa resina? Ela vai contrair
quando a gente faz a polimerização. Então, por exemplo, deixa eu só voltar aqui rapidão. Deixa eu ver se eu acho. Indicação. Quando eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma coroa ou uma prótese provisória, o que é que eu tenho que ter cuidado com a resina quando eu for comprar? Ela tem a contração. Então, se eu faço uma coroa, eu faço uma peça que está encaixando perfeitamente, bem justa, no dente ou naquele preparo, quando ela contrair, ela vai ficar mais apertada. Então, pode fraturar o preparo do dente, ou ela pode quebrar quando você for fazer a utilização. Então, ela vai contrair depois de polimerizado. Então, você tem que ter cuidado com essa questão, tá certo? Você lembra que a gente falou nas fases, que a gente trabalha na fase plástica, mas depois da fase plástica, a gente tem a borrachoide e a rígida. Então, ela ainda está polimerizando. Então, tem que ter muito cuidado nessa etapa, justamente pela questão dessa contração. O coeficiente de expansão linear. Esse aqui já vai acontecer depois que ocorreu a polimerização. Está lá rígido, a resina já está rígida, mas quando a gente coloca na boca, que é quente, ela vai sofrer uma expansão, por causa do calor. Do mesmo jeito que o amálgama, do mesmo jeito que a resina. Lógico que cada um tem um coeficiente diferente. Mas a gente precisa ter noção de que vai haver essa expansão. Do mesmo jeito que antes dele polimerizar, ela vai contrair, e aí depois que polimerizou, depois que acabou, que já a resina já está rígida, ela pode sofrer a expansão térmica, se receber calor, tá certo? Se ela sofrer ação da temperatura. E aí ela vai sofrer essa dilatação, essa expansão. Não sei se vocês já estão vendo, vocês viram a amálgama, e aí vocês sabem também que tem o coeficiente de expansão. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o amálgama no dente, que às vezes a gente vê que ela ficou, depois de algum tempo, chega o paciente, e aí você consegue ver que aquele amálgama ficou acima da cavidade, porque ele sofreu uma expansão térmica. Então, ele dilatou e ficou maior. Do mesmo jeito pode acontecer com a resina, certo? Lembrando que o coeficiente de um e de outro são diferentes, tá certo? Sorção do líquido é quando ele vai absorver esse líquido, como o Luiz já falou. Aí nós temos a resistência, ele precisa ser um material resistente para aguentar a finalidade dele. Então, por exemplo, para uma prótese total, aquela prótese ela precisa ser resistente, aquela resina utilizada ela precisa ser resistente. E ela deve ser compatível também, tem que ser biocompatível. Se não explicou, vocês mandem aí de novo. Ou se deu para entender. Ela disse que entendeu, sim. Ah, beleza. Vão falando, viu, minha gente? Pelo amor de Jesus. Ô, Isa, Oi. Tu botou fase pegajosa, não foi a segunda? Carlos também chama ela de fibrilar. Que ele fez até um link que ela vai lembrar, tipo, teias de aranha, quando a gente está manipulando. Porque depende muito do livro. O livro que a gente tem na biblioteca de materiais dentários, ele usa como fase pegajosa, fibrilar ou fibrosa, depende muito. Mas tem livro até que não considera a rígida como uma fase. Só considera as 4 primeiras fases. Aí vai depender do livro. Mas era só isso mesmo. Então, aqui são as propriedades. As indicações, também já falei. E os cuidados com a resina. Cimento odontológico. Então, o primeiro cimento que a gente vai ver é o cimento de hidróxido de cálcio, tá certo? Ele é um cimento utilizado para estimular a produção de dentina reparadora. Quando é que a gente utiliza ele? No caso, quando eu tenho um dente como a cárie, por exemplo, que a gente precisa, que eu sei que eu posso reparar aquela dentina, tá certo? Eu ainda tenho uma dentina que pode ser recuperada, então eu vou estimular essa produção. Então, eu utilizo o hidróxido de cálcio, tá certo? Ele tem que ter atividade antimicrobiana. Então, como é que vai ser
atividade antimicrobiana. O hidróxido de cálcio, ele vai alterar o pH daquele meio que ele está sendo colocado. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai começar, quando a gente coloca o hidróxido de cálcio no dente, naquele meio que a gente precisa, ele vai estimular a liberação de íons de hidroxila e íons de cálcio. Quando a gente tem essa liberação, altera o pH. Consequentemente, com o pH daquele ambiente alterado, o que tiver de micro-organismo vai ser afetado pela alteração do pH. Então, vai afetar o metabolismo, vai afetar o crescimento daquele micro-organismo, tá certo? Ele precisa ter efeito mineralizador, justamente para estimular a produção de dentina. Ele deve ser um material radiopaco, porque quando você for fazer, você aplica aquele material no dente e o paciente vai para outro profissional, por exemplo, quando fizer qualquer exame de imagem, vai aparecer que ali tem um material restaurador, tá certo? E ele deve ter isolamento térmico. Como ele está muito próximo, está ali próximo da polpa, ele não pode conduzir calor, tá certo? Porque, como eu já falei, no caso, por exemplo, da resina acrílica. Se eu coloco uma resina acrílica que ela vai gerar calor na sua fase, e eu coloco numa região em que eu tenho um contato muito próximo da polpa, pode necrosar a polpa. Então, esse hidróxido de cálcio, ele precisa ter isolamento térmico, tá ok? Como é que é a manipulação? Então, eu vou utilizar a proporção de 1:1, como eu falei, é uma pasta base e uma pasta catalisadora. Você pode colocar tanto na placa de vidro, quanto no papelzinho que já vem, o papelzinho impermeável, que já vem na embalagem, tá certo? E a gente vai fazer a espatulação. Faz a espatulação até ficar homogênea, dá para ver aqui que as duas têm cores diferentes. Então, você faz a espatulação até ter uma cor bem homogênea. Para que é indicado? É indicado para o capeamento pulpar, direto ou indireto, e aí ele vai estimular essa produção de dentina, tá certo? Na pulpotomia, que é quando a gente retira a polpa só da região da câmara pulpar, e aí utiliza ele como forramento de cavidades profundas e também para cimentação provisória, ok? MTA, né, que é o agregado de trióxido mineral. Esse é um cimento que pouco a gente vê no dia a dia clínico, principalmente nas UBSs, né, nos postos de saúde. É um material que a gente não vê muito sendo utilizado. Eu confesso que, até hoje, nos dentistas que eu passei, eu nunca vi ninguém utilizando o MTA, tá certo? Para que ele é utilizado? Ele vai servir para selar a comunicação do dente com a superfície periodontal, certo? Ele também tem que ter atividade antimicrobiana, ele deve ter radiopacidade, ele deve ser um ótimo selante, né? Ele tem que ter o selamento, justamente para evitar essa comunicação. Ele deve permitir a remineralização e deve também ser biocompatível. Como é que a gente faz a manipulação do MTA? Primeiro, a gente tem que seguir as instruções do fabricante, certo? Esse cimento, em particular, tem que ter muito cuidado, porque a umidade, ela altera a polimerização dele, ok? Então, tem que ter muito cuidado com a utilização desse cimento. Ele vem nessa pasta, mas a gente pode misturar, a gente faz a mistura também de soro fisiológico ou água deionizada, então o mais comum é o soro. Faz a mistura e o preparo desse cimento para sua aplicação. Quando é que é indicado? O capeamento pulpar, quando eu tenho uma pulpite reversível, tá certo? Então, eu posso utilizar o MTA. Quando eu tenho que reparar perfurações radiculares, por exemplo, e ele também vai servir como um material restaurador temporário. Ok? Isabela, Oi. Isabela, o MTA ele é muito usado na endodontia, né? Quando você tem preparos endodônticos em que há uma perfuração para a região de furco, uma perfuração lateral de raiz, tá? E ele tem excelentes propriedades de vedação, né? Talvez você não tenha visto muito, porque o MTA
eu não sei quanto o MTA vem num frasco com 1 grama. É um pozinho que vem, se eu não me engano, é 1 grama na apresentação dele, mas deve custar em torno de R$300. Então, ele tem um custo bem elevado. Por isso que ele não é muito visto, e principalmente serviços públicos você não vê, tá? Seria interessante o pessoal aí que está acompanhando a revisão fazer uma pesquisa, mas existem trabalhos aqui de Pernambuco, da UPE, mostrando como substituto do MTA o cimento da Poti, cimento mesmo, de fazer massa de cimento, né? Porque ele tem propriedades bem parecidas, tá? Então, eles já estudaram essa possibilidade de você substituir o MTA por cimento, tá? É uma atividade boa para o final de semana, o pessoal pesquisar aí a utilização de cimento em substituto ao MTA. Nossa professora falou, Cristina, ela falou só que ainda não tinha aprovação de alguma parte ainda. Não tem autorização da Anvisa, né? A pesquisa foi Isso. feita para se ver as propriedades, tá? Obviamente que ninguém vai comprar agora cimento para estar colocando no dente, não, mas é interessante você observar que a propriedade dele é bem parecida com o do MTA, né? E você pode baratear de alguma forma aí o acesso, porque um saco de cimento de 25 quilos hoje deve custar em torno de R$30, né? Então, se você fizer a divisão aí, sai num custo bem mais barato que o MTA. Mas realmente você não pode utilizar porque não tem Anvisa. Em relação à cor, né, professor? Ela também falou em relação ao escurecimento do dente. Eu não sei se já tem estudo que comprova se escurece ou não. Certamente a gente tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada em relação a isso, né? Mas, e outra coisa, o cimento não é estéreo, né? O MTA vem estéreo. Isso. Valeu, professor, por essa... Tamo junto. Complemento. Quando quiser, pode interromper, por favor. Sim, senhora. O cimento de óxido de zinco e eugenol. Tá Outra certo? coisa, o perfume do dentista é o eugenol, não é a resina acrílica, o monômero não. O monômero tem aquele cheiro bem forte, mas quando você sente o cheiro do eugenol, porque hoje a gente compra o cimento, o óxido de zinco eugenol, né, o cimento temporário, você compra ele já pronto, né? É difícil você ver hoje se manipulando, né, o cimento de óxido de zinco e colocar o líquido eugenol para manipular. Mas nos consultórios mais antigos se manipulava isso e deixava o dia todo lá e o dentista tirando parte daquilo ali para usar como material obturador provisório. E agora o cheiro do eugenol é bem característico do consultório odontológico, inclusive que ele ficava impregnado no jaleco. Você colocava no carro, você vendia o carro e estava com cheiro de eugenol ainda. Ave Maria. Então, o cimento de óxido de zinco e eugenol é um cimento temporário, tá certo? Também utilizado para forramento, restauração provisória e obturação de canais radiculares. Ele é classificado como um cimento do tipo 1, que é para cimentação provisória, do tipo 2, cimento definitivo, tipo 3, material restaurador temporário e de base, e o tipo 4, que é forrador cavitário. Como é que a gente faz a manipulação? Também sempre depende da indicação do fabricante. Um professor disse também que a gente já tem cimento de óxido de zinco e eugenol já pronto, tá certo? Mas quando a gente tem a mistura do pó com o eugenol, do óxido de zinco com o eugenol, a gente precisa seguir essa sequência. Então, 3 medidas do pó para 2 do líquido. Você vai fazendo a divisão, tá certo? Divide na metade aquele pozinho, esse pozinho que você vai dividir ele na metade, e a metade de novo em outra metade, e vai fazendo a espatulação à medida que ele vai sendo homogeneizado. O cimento de ionômero de vidro, tá certo? Informação, indicado para restauração e cimentação, indicado para restauração e cimentação permanente. Como é que é feita a manipulação? Ele também na proporção de 1 para 1, tá certo? Então, você vai fazer a mistura e vai homogeneizando aos poucos, como está mostrando, e dependendo da utilização dele, a consistência desse cimento, ela vai variar. Então, quando a gente for fazer uma cimentação, ela tem que estar mais fluida, mas com uma certa consistência.
Diferente, por exemplo, para forramento. Ele está mais líquido, tá certo? Para poder ele escoar bem e forrar bem aquela cavidade. Para restauração, ele está um pouco mais consistente, né? Um pouco menos fluido. E para a base, está o intermediário desses, tá certo? Ele está com a fluidez, mas não tanto quanto a da cimentação, por exemplo. A classificação. Então, eu tenho o ionômero de vidro classificado de acordo com a composição. Então, a gente tem o ionômero convencional. O ionômero convencional, tá certo? Que é quando eu tenho partículas de alumínio na sua composição. Ele pode ser classificado na composição quando ele é reforçado por metais. Então, ele tem na sua composição ligas de amálgama, por exemplo, ou ligas de prata, tá certo? E os modificados por resina são aqueles que têm resina na sua composição. Outra classificação do ionômero de vidro é quanto à sua indicação. Então, nós temos o ionômero do tipo 1, que é para cimentação, do tipo 2, restauração, o 3, que é forramento, e o 4, selamento de fissura. Então, quando a gente geralmente vai comprar, na dental, por exemplo, ele já vai perguntar, esse ionômero você quer para quê? É para cimentação? É forramento? É restaurador? Não, da mesma forma. Gente, se estiver indo muito rápido, ou qualquer dúvida, pode dizer, tá certo? Qual é a indicação? Indicado para restauração de classes tipo 3 e tipo 5, certo? Restauração de provisório, cimentação de peças protéticas, né? Selamento de cicatrículas e fissuras. Então, são indicações do ionômero de vidro. O cimento de fosfato de zinco. Aqui. Utilizado também na cimentação de peças protéticas, né? Geralmente, a maioria que se utiliza é para peças metálicas. Como é que é feita essa manipulação? Então, eu tenho uma medida do pó, do fosfato de zinco, para 3 do líquido, e aí eu vou fazendo eu preciso seguir essa sequência e fazendo a mistura, fazendo a homogeneização aos poucos. Então, eu divido aquela quantidade do pó em metade, aquela metade de novo, a metade de novo, e aí eu vou separando, e à medida que eu for incorporando, eu vou incorporando o restante dessa divisão, tá certo? Do pó. Já estão surtando ou tá tudo beleza? E aí, galera? O surto vem. Vem no dia da prova. Eu acho que tá massa ainda. É que nem eu falei para Matheus, as dúvidas só surgem na prova que me mandaram. E descer, gente. Então, tá todo mundo beleza até agora, né? Vamos lá. Tá pediram para voltar no slide. Esse? Acho que é. É esse, Letícia? Gente, tá tendo um reggae aqui do lado da minha casa. Vocês estão escutando? Não, né? Não. Mas é dúvida de Letícia ou só para ver o slide mesmo? Eu acho que era só o slide. É para repetir. Pronto. Quando a gente vai fazer essa manipulação, então eu vou colocar lá na placa a medida do pó, tá certo? Uma medida do pó e 3 gotinhas do líquido, tá certo? O que é que eu vou fazer? Tá aqui o pó, essa medida daqui, tá aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir... Deixa eu pegar aqui. Acho que já dá para ver, mas... Peraí. Então, esse pó aqui, ó, eu vou dividir ele na metade, com a espátulazinha mesmo. Eu vou dividir ele na metade, ficou assim. Essa metade eu venho e divido com a espátula de novo, separo ela. Deixa eu ver se tem alguma... Eu acho que tem até uma imagem, mas não dele. Rapidinho. É assim mesmo, tá indo bem. Rapidinho. Aqui, ó, pronto. Do jeito que ele está separando aqui com a espátula, é a forma como a gente vai separar com esse cimento. Com fosfato de zinco. Deixa eu botar... Aqui. Então, eu divido na metade, essa metade de novo, e de novo na metade, de novo. E à medida que eu for incorporando, então eu pego esse pedacinho e vou espatulando 10 segundos, rapidinho. Aí pego essa outra, esse outro pedaço do pó, espatulo, 15 segundos. É coisa rápida, certo?
Vou incorporando aos pouquinhos o pó. Oi, Olga. Isa, começa pela parte de 30 segundos. Sim, perdão. E aí você vai incorporando esse pó no líquido até ele ficar totalmente homogêneo. Ok? Vamos para a amálgama. Qual é a composição? Então, a amálgama ela é composta de ligas de prata e estanho e que são misturadas ao mercúrio, certo? É um material tóxico, né? Justamente por causa do mercúrio, que aí, se o mercúrio entrar em contato com a pele, por exemplo, ela vai causar náusea, né? Vai causar alguns problemas, febre, vai dar febre e tal. Se inalado, vai para o pulmão. Hoje a gente não tem tanto acidente, né? Hoje, assim, pouco tempo atrás, já não se tinha tanto acidente com a amálgama em relação a isso, porque ele já vem nesse formato de cápsula, mas já foi abolido, tá certo? Então, a gente só utiliza hoje para fins didáticos. Em consultório, geralmente já não se usa mais o amálgama, tá certo? Mas era um material extremamente resistente. E, infelizmente, tóxico. Então, o que é que a gente precisa ter? Por que é que a gente ainda estuda a amálgama hoje, já que não utiliza mais? Mas a gente tem pacientes que ainda têm restaurações de amálgama. Então, pacientes com restaurações bem antigas, e a gente precisa conhecer o amálgama para quando a gente fizer, se tiver algum problema no caso dessa restauração, a gente precisa conhecer as propriedades, precisa conhecer a composição desse amálgama para na hora de retirar e fazer a intervenção que precisa ser feita no caso, tá certo? Então, quais são as propriedades do amálgama? Então, ele tem estabilidade dimensional. Então, eu coloco, ele não vai... como é que eu posso dizer? Ele vai se manter no formato que a gente coloca, tá certo? Ele não é um material líquido, então ele não vai estar escorrendo. Então, ele vai manter a sua estabilidade dimensional. Ele é um material que ele tem expansão tardia. O que quer dizer isso? À medida que a gente faz depois que você faz a restauração e coloca esse material, após um tempo ele pode sofrer expansão. Então, o que a gente vê às vezes, como eu falei também, na resina, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque às vezes você coloca sem conhecer essas propriedades e aí pode fraturar, dependendo do tamanho dessa restauração, tá certo? Ele pode ficar acima da cavidade, ele vai sofrer o creep, né? Que é a deformação. Então, o dente antagonista, à medida que você vai fazendo os esforços mastigatórios, ele vai deformando isso aqui, tá certo? Que é a deformação plástica. Pode ocorrer o manchamento e a corrosão. A corrosão geralmente acontece quando não foi feito um polimento adequado. E o manchamento, o amálgama ele pode manchar a dentina e o esmalte, tá certo? E ele é um material com resistência, com bastante resistência à compressão e tração. Como é que a gente faz a manipulação? Primeiro você vai fazer o isolamento, né, da cavidade, vai fazer o preparo cavitário. O amálgama também a gente utilizava, quando a gente ia fazer o preparo cavitário, ele precisava ser um preparo muito grande. Então, se você tinha uma cárie pequena, precisava aumentar o tamanho daquela cavidade para que tivesse a retenção do material, tá certo? Então, você faz o isolamento do paciente, isolamento absoluto, você faz o preparo cavitário e aí vai fazer a trituração do amálgama, tá certo? Você vai colocar, hoje, como eu já disse, vem cápsula, a gente coloca para ele fazer essa trituração, que é a mistura da prata com o mercúrio, tá certo? Aí a gente vem com o porta-amálgama, vai colher esse material para colocar na cavidade. A cavidade já tem sido feita, tá certo? A gente vai começar a condensar esse material na cavidade. A gente vai fazer a escultura, né? Seguindo a anatomia, vai fazer o acabamento, aqui escultura, faz o acabamento e o polimento, tá certo? Para que esse material tenha sucesso. Não pode saltar nenhuma etapa e tem que ter muito cuidado nesse processo. E aí, galera, beleza? Tá quase acabando, viu?
Vamos que a gente chega lá uma hora. Mais alguma dúvida, alguma coisa aí no chat, as meninas? Não, tá tudo certo aqui, Isa. Pode mandar bala aí. Vamos lá. Qualquer coisa eu te falo. Sistema Tá adesivo. todo mundo chorando escondido. O sistema adesivo, ele foi criado para que a gente pudesse ter um preparo cavitário, permitir um preparo cavitário menor. Como eu falei no da amálgama, a gente precisava fazer, para a colocação do amálgama, um preparo cavitário grande, tá certo? Para que ele tivesse uma retenção melhor. Quando surgiu o sistema adesivo, a gente não precisa mais fazer um preparo cavitário gigantesco, tá certo? Para a utilização da resina, no caso. Então, foi um material que veio para facilitar e diminuir o tamanho das cavidades, né? Permitir uma odontologia minimamente invasiva, né? Então, a gente não precisa fazer um desgaste gigantesco para a utilização do material restaurador, que no caso vai ser a resina, tá certo? Então, o sistema adesivo ele vai servir de adesão, certo? Ele vai fazer como se fosse a cola entre o dente e o material restaurador, tá certo? Então, como eu falei, a vantagem do sistema adesivo é a confecção de cavidades menores e mais conservadoras, certo? E ele não vai ter necessidade de fazer retenções micromecânicas. Então, eu não preciso fazer, por exemplo, canaletas nessa cavidade, eu não preciso colocar pinos nem nada para que o material segure, tá certo? Porque o sistema adesivo ele já vai fazer essa função, já vai ter essa função. Eu tenho a utilização do sistema adesivo para 2 tipos de substrato, então eu tenho um substrato sólido e outro sólido, então o dente com a resina. A gente tem esse espaço, e aí quando faz a utilização do adesivo, ele vai preencher esse espaço, tá certo? E eu tenho também a possibilidade de ser um substrato sólido com um substrato líquido, que da mesma forma a gente ainda tem alguns espaços, tá certo? Quais são os componentes dessa adesão? Então, eu tenho, primeiro, um condicionamento ácido, né, que é o ácido fosfórico que a gente utiliza, o prime e o adesivo, tá ok? Para esse material, para esse sistema de adesão, ele precisa ter alguns fatores que são primordiais, que o primeiro fator é o molhamento. Ele precisa molhar bastante a superfície que ele está sendo colocado, tá certo? Ele precisa ter uma certa viscosidade, então ele precisa ser mais fluido para que ele possa fazer esse molhamento. Então, se eu tiver um adesivo mais, vamos dizer assim, mais grosso, né, que não tenha tanta fluidez, ele não vai molhar tanto aquela cavidade. E ele a superfície ela tem que ter rugosidade. Então, se eu tiver, por que eu tenho que ter essa rugosidade? Quando eu aplico o ácido na cavidade, eu estou aumentando a rugosidade daquela cavidade, daquele dente. Por quê? Porque eu estou aumentando minha superfície de contato. É diferente, por exemplo, se eu tenho um dente reto, uma superfície reta, e eu coloco aquele adesivo, minha superfície de contato é uma. Mas quando eu tenho rugosidades, minha superfície de contato é outra. Então, eu tenho uma aderência maior, tá certo? Ele permite aderir melhor. Então, essa rugosidade, ela é indispensável e ela é feita pelo ácido. Luiz falou mais na frente sobre as tensões, né? O molhamento desse material. Como é que vai ser? Eu tenho aqui, por exemplo, o roxinho é o líquido e o cinza é o sólido, né? Como está aqui na legenda. Quando eu tenho, por exemplo, um material, um sólido, por exemplo, que tem uma energia superficial muito, muito alta, ela não absorve. Imagina assim, por exemplo, vamos pensar nessa imagem aqui de baixo. Esse tapete ele tem uma energia superficial muito alta. Então, o que é que vocês têm que associar? Pensa assim, como é que eu vou associar a energia superficial?
Pensa numa pessoa que está fraca, numa pessoa que está sem energia. Perdão, foi o contrário. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que não tem energia, que está fraca, eu não tenho força para absorver nada. Não é? Quando a gente está cansado, a gente não tem força para absorver nada. É a mesma coisa da energia superficial. Se eu tenho, por exemplo, um sólido com uma baixa energia superficial, que ele não tem força para absorver, esse líquido vai ficar por cima. Tá certo? Já quando eu tenho, por exemplo, no líquido, uma alta tensão superficial. Você imagina assim, uma pessoa que está extremamente estressada, uma pessoa que está agitada, ela está com uma alta tensão superficial. Então, ela também não vai absorver nada. Então, quando eu tenho um substrato, né, no caso, um dente, ou daquela superfície que eu vou colocar, uma baixa tensão superficial, que está sem força para absorver, e eu estou com um líquido com uma alta tensão superficial, eu vou formar bolha, que é o caso que está aqui. Entendeu? Então, eles não vão conseguir se ligar, vamos dizer assim. Eu não vou ter um molhamento adequado. Mas quando eu aumento a minha energia superficial, então, por exemplo, aqui o papel absorvente, eu tenho uma alta energia superficial, ele tá com força para absorver, e eu tenho um líquido com uma baixa tensão superficial, o molhamento é perfeito. Deu para entender, gente? Eu faço umas analogias assim, meio doidas, mas eu acho que dá para compreender. Qualquer coisa, vocês falem aí, por favor. Ele é classificado como os convencionais, tá certo? E aí a gente tem os convencionais de 2 passos, que é quando eu tenho primeiro a utilização do ácido, tá certo? Os convencionais, eu tenho a utilização do ácido separado do sistema. Então, no convencional de 2 passos, eu passo primeiro o ácido e tenho o adesivo, já é adesivo com prime junto, tá certo? Tá misturado já tudo nesse frasco. E eu tenho o convencional de 3 passos, que é quando eu vou aplicar primeiro o ácido, depois eu faço a aplicação do prime e, por último, do adesivo. Ok? Tem que estar ligado nisso aqui, nessa diferença. Então, sistema convencional, o ácido fosfórico está sempre por fora, tá certo? O ácido fosfórico está sempre por fora. E aí o que é que vai diferenciar? O adesivo. Ou ele já vai estar junto com o prime, ou ele vai estar separado, tá certo? Nesse convencional, a gente precisa, depois que aplica o ácido, a gente precisa fazer a remoção dele, jogando, você lava, você tem que lavar ele. Ele vai remover a Smearley, né, que é aquela lama dentinária quando a gente faz o preparo. Então, ele vai remover a Smearley e ele precisa ser lavado e vai remover a Smearley, tá ok? Já os autocondicionantes, nós também temos 2 tipos, que são autocondicionantes de um único passo. Então, dentro de um único frasco, eu tenho o ácido, o prime e o adesivo. Então, é um passo só para a utilização dele. Já os autocondicionantes de 2 passos, eu tenho o prime com o ácido já junto e tenho o adesivo separado, tá ok? Outra diferença do autocondicionante para os convencionais é que aqui, por exemplo, você não precisa fazer a lavagem do ácido e não precisa para fazer a remoção não precisa fazer a remoção da Smearley. Por quê? Quando você vai aplicar, você usa aquele pincelzinho de microbrush e aí você esfrega bem e aí ele já vai fazer esse passo, tá ok? Como é o protocolo para utilização? Então, eu faço o preparo cavitário, tá certo? Depois dele pronto, você faz o isolamento, lógico, né? Você vai aplicar o ácido, então, ele vai ficar 15 ou 30 minutos no esmalte e 15 na dentina, tá certo? 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina. Você faz a lavagem desse ácido, aplica o adesivo, tá certo? Seca esse adesivo, leve, espera 20 segundos, reaplica aquele que colocou, porque esse tipo de adesivo ele precisava polimerizar antes. Mas o que geralmente os professores pedem na clínica a gente só precisa passar o adesivo, seca levemente, reaplica ele depois de 20 segundos,
polimeriza e aí já está pronto para fazer a restauração. E aí, galera, beleza? Tá acabando. Juro que já está acabando. Calma, calma. Resina composta. Então, quais são os componentes da resina composta? Então, eu tenho a matriz orgânica, que é o que vai conferir o peso molecular dessa resina, tá certo? É nela também que eu tenho substâncias que vão converter esse material mais plástico em um material mais rígido, tá certo? Eu tenho a carga inorgânica, que aí ela é composta de partículas minerais, tá ok? E essas partículas, elas vão... Quanto mais eu tenho partículas inorgânicas na minha resina, menos matriz orgânica eu tenho. Então, ela vai diminuir a quantidade de matriz orgânica. E o agente de união, como o nome está dizendo, vai ser o agente que vai unir, tá certo? Esses dois. Nessa matriz orgânica, aí a gente vai ter o BGMA, o TDMA, que é essa matriz que vai conferir esse peso molecular para a resina. Na carga inorgânica, nós temos o quartzo, o vidro, deixa eu só olhar o que mais. Quartzo, sílica. Nós temos também o bário e o estrôncio, que vão dar a radiopacidade, tá certo? E o agente de união, nós temos o silano, ok? E aí ele vai fazer esse processo. Ele vai reforçar ele vai dar estabilidade na cor e ele vai reforçar a união deles dois para que esse material tenha uma grande resistência. A classificação em relação às partículas. Nós temos resinas macroparticuladas, que são, como o nome está dizendo, com partículas grandes, tá certo? E as partículas, as cargas inorgânicas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho partículas grandes, é um material que já não é mais comercializado, tá certo? Era um material que eu não tinha um polimento adequado, uma lisura adequada, justamente por ter partículas muito grandes, tá certo? Era um material com alta resistência, no caso do desgaste, então ele tinha uma força maior, tá certo? De aguentar a ação das forças mastigatórias em cima dela, justamente por ter partículas grandes. Eu tenho as microparticuladas, que aí eu já tenho uma quantidade, um tamanho de partícula um pouco menor. Essa microparticulada, ela já permite, em relação às macros, uma lisura melhor, ela já me permite um polimento melhor, tá certo? Ela também tem uma resistência em relação às macroparticuladas, mas o acabamento, a finalização é bem melhor, tá certo? Eu tenho as híbridas, que são, como a imagem está aqui mostrando, a gente tem mistura de partículas pequenas e grandes, tá certo? Dessa carga inorgânica. Eu tenho a mistura delas duas, e aí eu tenho um polimento bem satisfatório com ela, tá certo? Tanto um polimento satisfatório, quanto uma boa resistência, por ter cargas grandes. Nós temos as microhíbridas, que tem tamanho de carga menor ainda, tá certo? E ela vai aguentar, vai ser resistente à abrasão, no caso do desgaste, para poder fazer o acabamento dessa resina, tá certo? Ele vai me dar uma lisura melhor. Como eu tenho partículas menores, a luz ela vai passar de forma mais fácil. Então, eu tenho uma translucidez também nesse tipo de resina, tá certo? Ela vai reter também o brilho. E nós temos as nanoparticuladas, tá certo? Que tem partículas ainda menores do que as microhíbridas e vai ter uma resistência e polimento também adequado, tá ok? Como é o protocolo de utilização da resina acrílica, ou da resina composta, perdão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho o dente que precisa fazer a restauração. Eu vou fazer primeiro eu faço a profilaxia daquela região, certo? Eu faço a limpeza bem adequada daquela região.
Eu vou fazer primeiro o teste da resina, eu preciso colocar a resina aqui para ver se aquela cor é ideal ou não. Vou fazer Agora, hoje na clínica, a gente precisa fazer o isolamento para depois fazer o preparo cavitário, tá certo? Aí aqui, como já é o protocolo da nossa clínica, esse aqui já não está totalmente fiel, tá certo? Então, eu faço o isolamento, faço o preparo cavitário, aplico o ácido naquela recomendação que eu falei, que a gente vai colocar, vai ficar durante 30 segundos no esmalte, 30 segundos no esmalte e 15 na dentina. A gente vai fazer a lavagem desse ácido, seca, mas tem que ter o controle da umidade, tá certo? A dentina tem que estar levemente úmida. Eu vou aplicar o ácido, o adesivo, seco levemente, espero 20 segundos, reaplico esse adesivo e fotopolimerizo. E aí eu vou começar com a técnica da colocação da resina por incremento. Então, eu coloco um pouco de resina, vou ajustando a anatomia, polimerizo, coloco outra quantidade de resina, polimerizo até que eu tenha feito toda a minha restauração, aí eu vou fazer o acabamento e polimento, tá ok? Quais são as propriedades de uma boa resina? Ela tem que ser resistente ao desgaste, tá certo? Então, toda vez que eu for fazer o desgaste, eu coloquei, aí o paciente, minha restauração está alta. Eu vou fazer o desgaste, vou fazer, melhorar aquela anatomia. Então, não adianta eu colocar uma resina de baixa qualidade ou que não tem uma resistência ao desgaste, que quando você for passar a caneta de alta rotação, ela vai levar a restauração junto. Ela precisa ter uma lisura superficial, tá certo? Ela tem que ter contração de polimerização. Então, por isso que a gente vai colocando aos pouquinhos o incremento e polimerizando para que ela se contraia e vá se adequando àquela região da cavidade. Ela tem que permitir a infiltração marginal, tem que ter estabilidade de cor e radiopacidade, tá certo? Então, são algumas propriedades da resina acrílica. Gente, então é isso. Acabou, tá certo? Demorou, mas foi o conteúdo todo. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui uma hora dessa, né, 9h40, 9h42, por estar até esse momento com a gente. Eu espero realmente que essa revisão tenha ajudado muito vocês, né? O intuito da nossa liga está sempre trazendo conhecimento, está sempre ajudando. O que vocês precisarem, pode procurar qualquer ligante. Eu acho que independente também da liga, os veteranos lá do 5º período, nós somos muito abertos em relação a isso. Então, o que vocês tiverem de dúvida, pode procurar a gente, tá certo? Sugestão, o que vocês quiserem ver de interessante na liga, vão dando esse feedback para a gente, tá ok? Alguma dúvida em relação ao que foi dito até agora? Crítica, sugestão, elogio, por favor.